O que é dialética? Se a gente propõe um jeito de jogar que passa pela arbitragem dialética, antes a gente tem que entender o que é dialética. E a gente pode explicar, discutir isso de várias formas. Eu vou apresentar aqui algumas definições que eu entendo serem suficientes para a gente avançar no episódio. Primeira coisa é que a gente pode entender, de uma maneira genérica, que envolve o conflito originado pela contradição entre princípios teóricos ou fenômenos empíricos. Mais precisamente, eu vou trazer outras duas definições. É um embate de ideias e, melhor ainda, é um processo que envolve o confronto de uma tese com a sua antítese para promover uma síntese. Então, em resumo, você tem uma ideia, você vai colocar ela em confronto com uma ideia contrária e o combinado disso, o resultado desse enfrentamento de ideias é chegar numa solução, numa síntese, numa proposta nova. E isso é o suficiente para a gente poder evoluir aqui em um conceito que eu trouxe, uma proposta, um método que eu trouxe, da gente abordar um jeito de jogar, um jeito de mestrar o D&D antigo na nossa visão de vintage RPG que envolve a arbitragem dialética. Então, o que a gente vai mastigar, avançar e debater aqui? Como a gente aplica a arbitragem dialética no jogo e mais ainda, o que é isso? Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia! Eu sou o Kiral e se a gente puxar o livro lá na oficina de mestragem tem uma parte que eu intitulei Arbitragem Dialética. Vamos trazer de lá para a gente começar a construir esse pensamento. Este é um método que explora e resolve as contradições entre o desejo de participantes de algo ocorrer com a verossimilhança ou potenciais riscos durante o jogo. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando a galera estiver jogando, a gente vai ter no jogo um arranjo. No D&D antigo e de vintage RPG, a gente vai ter um arranjo que envolve uma pessoa vai jogar na função de desafiante da mesa, DM, né? E as demais pessoas jogarão como participantes que vão controlar personagens controlados. Vão jogar com personagens controlados. Beleza. Durante o jogo, a proposição do jogo parte de quem tá controlando esses personagens. Por exemplo, como é que começa essa dinâmica? Então você apresenta, descreve a situação inicial. Tá todo mundo sentado no taberna em volta da mesa. E aí, a galera? Bom, eu levanto e vou tomar um caldo. Eu vou até a fogueira. Como é que tá essa mesa? A galera vai interagindo e você vai reapresentando a ficção. E nessa construção coletiva, em vários momentos a gente vai ter um confronto de vontades. Por quê? Em muitos casos, a vontade de quem está jogando e quem está controlando o personagem, ela vai entrar em conflito com a verossimilhança ou com algum risco que ali exista. E é aí que entra a função de você, de quem tiver como desafiante da mesa, de apresentar esse confronto de propostas, e é aí que a gente entra com a possibilidade ou com a ferramenta da arbitragem dialética. Então vamos lá, quando eu trouxe a ideia do que é RPG, né, é uma sigla mantendo RPG na nossa localização, é uma recriação com personagens gerados, e recriação aqui significa um jogo, né? Então eu coloquei ali embaixo, ó, a diferença disso para qualquer brincadeira de faz de contas envolve o conceito de jogo. Então qual é a diferença da gente simplesmente construir coletivamente essa dinâmica, né? Eu vou até ali, tem uma ponte de corda, eu vou atravessar a ponte. Qual a diferença? É que aqui a gente tem um jogo proposto pautado com um objetivo claro. Já falei isso em alguns episódios. No caso do D&D antigo, buscar tesouros, mas a gente pode derivar disso para objetivos, resgatar alguém, fugir, qualquer objetivo que tem que ser claro, beleza. Então eu vou pegar o exemplo da ponte com corda, que ela tá balançando. Olha só como é que evoluiu o vídeo do Kiral. A gente tem agora algumas animações e essa é a única. Mas vamos lá, cara. Eu gosto muito do exemplo da ponte com corda,
Nessa alguns exemplos que eu acho muito marcantes para a gente discutir o D&D antigo. E um desses exemplos é uma ponte de cordas, né? Eu acho que porta de dungeon, porta de Dédalo, ponte de cordas são aí alguns elementos importantes que a gente pode extrair dele muita discussão e muita evolução dessa discussão. Então, vamos pensar o seguinte. A galera que está controlando o personagem vai, por exemplo, fazer uma incursão, investigar uma mina antiga, um templo perdido, qualquer coisa em cima do seu objetivo, né? E aí, nesse caminho, no meio do caminho, há uma pedra, dessa vez no meio do caminho há uma ponte. Uma ponte de cordas antiga, balançando no meio desse precipício, né? Lá embaixo, um rio de cachoeira. E aí? Neste momento, quem está controlando os personagens vai descrever: bom, vou avançar. Essa ponte me parece segura, né? Como é que vai rolar isso? E aí que você vai colocar o confronto das possibilidades. Se não tivesse nenhum desafio, não tivesse nenhum confrontamento, nenhuma contradição nessa proposta, simplesmente a galera passa a ponte. Se essa ponte não é instável, não oferece nenhum risco, ela é só uma ponte. Mas beleza, pode ser que ela seja um desafio. E aí vamos ver. Como é que funciona isso? Então, na hora que a galera quer atravessar a ponte, a gente tem ali um enfrentamento de possibilidades. Atravessa a ponte sem perigo nenhum ou a ponte vai ser um perigo? E é neste momento de confrontamento em que a gente vai explorar a ferramenta. Então, este é um método que explora e resolve as contradições entre o desejo de participantes, no caso ali atravessar a ponte, de algo ocorrer com a verossimilhança ou potenciais riscos. Então é óbvio que se a descrição deles quebrar completamente a verossimilhança, por exemplo, eu salto do outro lado da ponte, vamos voltar aqui. Eu salto, não vou passar por essa ponte não, eu salto. Peraí, como assim você vai saltar? Ali é uma quebra de verossimilhança, é impossível a gente vendo aqui que você salte daqui para o outro lado. Mas a gente está jogando, a galera está imaginando. De repente a pessoa não imaginou uma distância entre os dois penhascos aí, né? A distância entre os dois morros. Não imaginou que ela fosse tão longa assim. Não, eu não sabia que era tão longe. Não, cara. É mais longe do que no alcance da sua flechada. Você dispara, você imagina que uma flechada de arco curto mais ou menos alcança o outro lado. Ou seja, ela tem mais de 100 pés, uns 120 pés, uma corrida sua curta, rápida. Você vai usar as descrições que você achar mais adequadas. Se quiser falar mais matematicamente, são ali 30 metros, 100 pés, 120 pés. Eu gosto mais de tentar explorar uma visualização mais diegética, né? Então o alcance da sua flechada, alguma coisa assim. Mas como você achar melhor para definir que há uma quebra de verossimilhança, simplesmente saltar do outro lado. Então, seja por uma verossimilhança, seja por risco, é ali que entra o momento desse confrontamento das ideias. Então aqui em resumo a ideia vai vir de: se você tem uma tese confrontada pela sua antítese, a gente vai produzir uma síntese. Então, o que pode acontecer? Se essa ponte é irregular, se a nossa ponte de cordas ela é irregular, o que você vai pensar na ficção na hora de propor o desafio, né, na hora de construir juntos, chegou na ponte. Eu vou atravessar a ponte. Só isso você chega e atravessa? Então você vai pensar: será que simplesmente a galera passa? Será que a ponte cede? Será que nesse percurso, dependendo do tempo que foi investido, pode acontecer um encontro aleatório? O que mais pode acontecer? Então isso vai ser construído em cada caso. É a ideia da arbitragem ad hoc que eu vou falar aqui. A proposta da arbitragem dialética, ela não passa de você ficar tentando especular e de maneira antecipada prever o que vai acontecer, mas de você construir isso coletivamente até chegar na síntese dessa situação. Então, na hora que a galera for atravessar a ponte, você vai testar
Como é que é? Como é que você sabe se essa ponte é antiga, ela é resistente, ela vai aguentar você ou não? Não sei como é que você faz. Ah, então eu amarro uma corda na minha cintura, dou o primeiro passo, dou o segundo, ainda segurando ali, a corda é firme. E conforme a galera vai construindo, interagindo na ficção, vocês vão construindo juntos, coletivamente. E essa construção vai apresentar ali potenciais riscos. Então, dependendo do tempo, por exemplo, que a galera tentar avançar ali, às vezes a galera que está jogando mitiga construindo com você os riscos inerentes à ponte, mas demora tanto tempo que será que existe a possibilidade de, nesse percurso extremamente cauteloso, amarrado, não pode acontecer alguma coisa? Alguém chegar do outro lado, uma criatura que nos arredores vive? Será? E aí o risco ali é um encontro aleatório. E o tempo atmosférico? Será que está ventando, está chovendo? Então a gente tem várias estruturas de pensar ali para muito além de simplesmente a ponte pode arrebentar ou não. E a gente vai construir em cada caso, diante do confrontamento das possibilidades, a gente vai construir isso coletivamente. É mais ou menos isso que funciona a arbitragem dialética. Então vamos continuar. Ó. O que eu falei ali? Isso vai acontecer pelo confronto das ideias. Então, esta forma de mestragem se baseia no questionamento e diálogo, onde a busca pela resolução do impasse se dará pelo confronto das ideias e a refutação das hipóteses errôneas. Então, em alguns momentos, como por exemplo a ideia de saltar de um lado para o outro, era uma hipótese horrível, era uma hipótese ruim, mas ela não foi ruim porque a decisão da pessoa foi ruim, ou porque a ideia foi ruim, mas porque isso não estava bem construído. E faz parte dessa dialética melhor amarrar. Pera aí, não dá para pular. Por quê? Qual que é a distância? Não, a distância é a distância de uma flechada sua, é muito longa, é mais de 100 pés. E aí a pessoa entende melhor e vai reconstruir as suas possibilidades. E é em cima desta dinâmica que a gente vai construindo o jogo. Então, repara que eu comento assim, ó, embora quem mestre o jogo possui poder de decisão final, né, poder de decisão e a força de adjudicação final, isso jamais deve ser feito com autoritarismo. Então, é também uma forma de você afastar e mitigar as decisões, porque sim, as decisões autoritárias, mas sim uma proposta de que isso seja construído com uma maior consistência coletiva. Então o caminho adequado envolve alinhar a abordagem desejada de quem está jogando, de participantes, com a realidade do mundo, com os riscos e oportunidades potenciais que possam emergir desse momento. Então a ideia é essa. Você vai apresentar, na hora que chegar num conflito desse, você pode apresentar uma ferramenta para julgar o risco, e a galera vai avaliar se aquela ferramenta para julgar o risco ela representa exatamente o risco que ela tinha imaginado, porque às vezes é um risco muito maior do que ela tinha imaginado. Isso vai ser melhor construído. Então, se você está acompanhando o vídeo até agora e ainda está meio apavorado, não se apavore. Inclusive, vou montar aqui, vou trazer você para um fluxograma que eu coloquei no livro para a gente poder entender isso melhor. Resumidamente, qual que é a minha proposta nesse fluxograma? Você começa com uma descrição. Então, mínimo possível, né? Lembra que também tem um capítulo, eu posso fazer um vídeo sobre isso, de descrição minimalista. Mas você vai fazer uma descrição, mínimo suficiente, né? MSP, mínimo suficiente para. Então você está avançando numa estrada, beirando um penhasco, tem um rio. Lá embaixo você vê um rio, numa região, numa mata. Essa estrada encerra numa ponte de cordas que balança contra o vento. Do outro lado da face, um paredão de pedra e uma estrada continuada de onde a ponte chega. Tudo bem, descreveu. Se isso for o suficiente, a galera vai declarar suas abordagens. Inclusive, tentar entender melhor a ficção. Por exemplo, não, mas espera aí, qual que é a altura que a gente está da ponte? É uma abordagem, vou olhar e vou tomar uma decisão melhor, informada de qual altura. Então não é sua responsabilidade também ficar falando 20, 30 minutos para descrever tudo. É uma descrição minimamente suficiente para. E aí a galera vai construindo por cima. Qual que é a altura? Aí você vai lá e descreve. Cara, como é que você vai medir isso? É muito alto, você vê o rio lá embaixo. Então você vai construir isso junto. Ou parece que é, sei lá, 100 pés, 30 metros. Você pode falar se você quiser, mas é do tamanho da torre lá da cidade.
Você pode dar referências desse tipo, né? Mas a galera vai construindo junto. Qual que é a distância daqui lá? E aí vocês vão construindo juntos. Então eu vou atravessar a ponte. Se não tem nenhuma contradição ali, beleza. Se não tem nenhuma contradição, você vai fazer uma nova descrição. Por exemplo, qual é a altura? Olha, como é que você vai saber isso? Se eu chegar na beirada e olhar lá para baixo, eu não consigo ter uma noção? Tem. É 2 vezes maior que a torre da cidade. Você vai dar algumas informações. E nessas informações, se não houver nenhum problema adicional, você faz uma nova descrição, né? E aí, ao fazer uma nova descrição, a galera faz então fez uma nova descrição, a gente volta, participantes declaram uma nova abordagem, se não tem nenhuma contradição, você faz uma nova descrição e assim o jogo segue. E assim o jogo segue. Beleza. Mas em alguns momentos vai ter alguma contradição. O que é uma contradição aqui que eu falei? Então é uma tensão de ideias, é um conflito das propostas. Por exemplo, a galera depois que fez aquela investigação fala, então eu vou atravessar a ponte de corda. Opa! Há um risco. Pode haver um risco. Por quê? Porque é uma ponte antiga, você descreveu que era uma ponte antiga, quando ele pisa a madeira range, ela chora, quando ela grita contra o peso deles, e se eles não investigarem o suficiente, há um risco da ponte arrebentar. Então aqui é uma contradição. Então vamos supor que nesse momento de contradição a galera resolve atravessar a si mesmo. Aí aqui é um momento de arbitragem dialética. Então vamos colocar um momento de tensão ainda maior, tá? Na ida, vamos pegar que na ida não chegou nesse ponto, porque a galera foi testando, amarrou uma corda na cintura, testou, viu que de carga leve a ponte não demonstra um real risco, então tirou parte da carga, deixou escondido ali no mato, passou todo mundo de carga leve, e aí o jogo seguiu. Aí na volta, tá voltando a galera nessa ponte com um sacão de ouro nas costas, de tesouro, fugindo em uma perseguição, chegou na ponte. Opa! Momento de contradição, momento de confrontamento das possibilidades. Enquanto a ideia do grupo é atravessar a ponte sem risco, você, como desafiante da mesa, sabe que há um perigo ali e esse perigo já tinha sido anunciado e abordado anteriormente. Então tá claro, é aqui o momento da arbitragem. Então, como é que a gente estrutura esse momento? Olha, há um risco da ponte arrebentar. Vocês vão passar todo mundo? Cara, a gente já tinha testado e passou todo mundo de carga leve. Agora a gente somos só 2, sei lá, vamos supor que 2 morreram lá para trás, somos só 2, a gente vai passar assim mesmo, você sabe que tem um risco de cair. Não, beleza, mas a gente vai assumir o risco porque não dá tempo da gente esperar, porque eles estão, eu olho pelo meu, né, quando a gente fugiu, você descreveu que eu olhei por cima do ombro e vi que eles estavam numa distância ali, numa corrida para ver eles vindo atrás. Então se a gente esperar um passar e o outro, provavelmente não vai dar tempo, não é isso? Provavelmente não. Não, então a gente vai passar. A gente vai passar assim mesmo, com o saco nas costas. Vamos disparar, correr. Então eles assumiram risco. Nesse momento que eles assumiram risco, você vai apresentar a sua proposta. Por exemplo, olha, vamos entender o seguinte. Minha proposta é que a gente, como vocês estão com carga média, estão correndo, não estão tomando nenhum cuidado com um saco de ouro nas costas, disparando e correndo, a gente vai assumir que há uma chance de 1 em 6 para cada um, no caso vocês são 2, uma chance de 2 em 6 dessa ponte não aguentar. E quando vocês estiverem fugindo, ela pode arrebentar, né? Ela ceder, ela tá gritando ali e tal, mas se tirar 3 ou mais, a ponte não arrebenta e vocês passam por ela, apesar dela mostrar claros sinais de sofrimento com essa passagem. E a galera, beleza, se não tiver nenhum problema, não acho justo. Acho justo, manda brasa. Você joga o dado, chance de 2 em 6, resolveu a contradição, faz uma nova descrição e assim o jogo segue. Então aqui a gente deu um exemplo de uma proposta que partiu de arbitrar por uma chance de 2 em 6, que é a chance genérica, uma jogada genérica de arbitragem no jogo. E tá tudo certo. Beleza. Este arranjo aqui é o fluxograma principal do jogo. Normalmente ele se dará em cima deste modelo, em que, na maioria dos casos, não haverá nenhuma contradição direta. Em alguns casos, sim. Aí você pode, nessas contradições da descrição da galera, você vai apresentar ali uma forma de arbitrar isso, que pode ser por um tempo, pode ser por um lance de dado, pode ser por uma consequência, né, de fome, de cansaço. A galera tá avançando numa nevasca sem a roupa de frio,
um nível de exaustão para cada hora ali, por exemplo, né? Não rolou dado nenhum. Então, esse é o modelo do jogo. Beleza. Vamos limpar aqui esse fluxograma para a gente entender um pouco mais. Em alguns casos, que é uma exceção, pode ser que não role o consenso. Então, vamos assumir aqui um momento que não houve consenso, tá? Vou pegar uma ficha como exemplo e uma ficha que tenha a paralisia 15. Vamos supor que você propôs o seguinte: ao invés de você propor que era uma chance de 2 em 6, você propôs assim: não, vamos fazer assim. Vocês vão jogar uma salvaguarda contra a paralisia. Qualquer um que falhar vai cair. A ponte vai arrebentar no seu pé e tal, e você cai. E se os dois falharem, cai os dois. Mas se os dois passarem, passa os dois. Mas se um falhar, essa pessoa fica para trás. A ponte arrebenta e você fica para trás. E aí a galera, não, pera aí, cara. Eu não tinha entendido, né, que esse risco era tão alto. Porque tirar 15 ou mais no D20 é um risco muito alto. Eu não tinha entendido assim. Você tinha falado que era uma chance, mas eu não tinha entendido que era um risco tão alto. A galera vai contra-argumentar, né? Porque a decisão, a probabilidade do risco não estava muito clara. E quando você propõe, isso é possível que aconteça e tá tudo bem, né? Aí você vai avaliar, vocês vão avaliar juntos. Não, eu dei mole, né? Realmente essa proposta aqui tá muito improvável que dê certo, porque qualquer um que arrebentar vai ficar para trás. É uma probabilidade muito alta de dar merda. Eu não tinha pensado assim, então vamos fazer pela chance em 6. Você pode voltar atrás, a galera pode arranjar ali uma proposta, alguém pode propor uma outra ferramenta e tá tudo certo. Ao decidir com consenso, o jogo segue, né? Isso é muito interessante, é muito legal e muito leve tirar esse peso de ter que decidir tudo. Você apresenta a proposta para construir coletivamente. Mas se não tiver um consenso, de forma alguma, qual é o bote salva-vidas, né? Para o jogo não travar, você aplica a arbitragem que você julgar mais adequada. Então vamos supor que ninguém contra-argumentou com a chance em 6. E você acha que a salvaguarda contra a paralisia é uma boa ferramenta, porque tem um risco ali da galera quebrar a ponte e cair, e você acha que é a melhor ferramenta que tem, não chegaram num consenso. O que você vai falar? Olha o que eu coloquei na nota, ó, do não se apavore. Em caso de demora para a resolução do impasse, tome a melhor decisão que julgar para aquele momento importante para o jogo seguir, para ter uma fluidez do jogo, né? No final da sessão, você resgata essa decisão e discute com a galera. Então, é importante que na hora de tomar essa decisão, para isso não parecer e não passar a sensação que não é o objetivo, de que é porque você está mestrando, porque você tem poder de decisão, apresenta isso no método, esse método de mestragem na sessão 0. Olha, aqui a gente joga, mostra esse fluxograma, a gente joga com esse modelo. Então tem momentos em que a gente vai precisar aplicar uma regra. Em alguns casos essa regra é muito fácil, que é dar uma espadada em alguém. A regra básica é ataque contra a classe de armadura, né? Se você for alvo de um feitiço, a regra básica é uma salvaguarda contra feitiço. Mas tem alguns momentos em que a gente não vai ter uma regra clara para decidir. A gente vai construir isso na dialética. E se isso não chegar numa solução, a gente vai tomar a decisão rápida, a melhor que puder, para o jogo seguir. Depois a gente refina. Isso faz parte do jogo. Quando você apresenta isso, o jogo fica muito mais consistente, na minha visão, né? E aí é deste momento que eu quero trazer a conexão ou a desconexão da arbitragem dialética com algumas regras. Tem coisas que facilitam a arbitragem dialética, tem coisas que dificultam essa ferramenta. Então eu vou pegar como exemplo para ilustrar que você esteja jogando um jogo que tenha uma mecânica central. E para a gente não ficar sempre no D&D, tem um amigo que gosta de jogos que usam o sistema, a engrenagem, né, do Powered by the Apocalypse, que usa uma ferramenta do estilo 2D6. Eu já joguei o Maze Rats do Ben Milton, alguns assim, lá na pandemia, não me lembro muito bem, mas 1 ou 2 vezes eu joguei. E vou pegar aqui como exemplo simulado, tá? Imagina que você tem essa mecânica que é 2D6 contra 10. Se você tirar 10 ou mais, é um sucesso. Se você tirar abaixo de 10 é uma falha, mas tem um sucesso parcial ali entre 7 e 9. Então você vai arbitrar jogando 2D6. Tem que tirar 10 ou mais para dar sucesso. Soma alguns modificadores. É um exemplo simulado, tá? Então nesse caso seria
10 mais sucesso, de 7 a 9 sucesso parcial e 2 vezes falha. Vamos supor que você escolheu um sistema que tem aí essa estrutura e é a mecânica central. O que eu quero apresentar aqui de que esse modelo de arbitragem dialética, existe ali uma contradição desta mecânica central com a dialética da arbitragem. É isso que eu quero propor aqui. Eu quero deixar claro que eu não estou querendo aqui te convencer, nem nada do tipo. É uma proposta para a gente trocar ideia e amadurecer em cima de um estilo de mestrar com regras descentralizadas, que nasceu de uma enquete que eu fiz lá no canal e eu perguntei, né? Lá no canal, aqui no canal, né? Eu fiz há mais ou menos um mês, tem 3 semanas da gravação deste vídeo. Mas o vídeo vai sair no sábado, então tem quase um mês, mais ou menos um mês, tá? Eu perguntei assim, que tipo de estrutura para resolução de conflitos você prefere no RPG? E a grande maioria marcou regras descentralizadas, né? Mas existe uma fatia, 1/3 da galera marcou a mecânica central e 10% ali, 13, 14 pessoas votaram sem mecânica. Eu prefiro o estilo da FKR. Então, a gente teve 135 votos. E eu quero discutir um pouco sobre, primeiro, a ideia de jogar com arbitragem dialética, este jeito de jogar, usando uma mecânica central. Que tipo de contradição a gente encara e enfrenta ali na minha visão, tá? Não significa que é para qualquer RPG. A minha enquete foi para qualquer RPG, tá? Eu tô trazendo aqui no vídeo para esse estilo. Então vamos lá. Normalmente, o que eu entendo? Normalmente, a gente não vai ter contradições. Esse é o primeiro passo, né? Por quê? Porque se você tem uma mecânica central, como eu apresentei ali dos 2d6, não tem contradição. Você tem um desafio, o desafio rola 2d6, tira 10 ou mais. Se tirar de 7 a 9 é um sucesso parcial e praticamente não vai ter contradição. Então, de uma forma geral, a gente já elimina metade do fluxograma. Basicamente sem contradição. Por quê? Vamos puxar a mecânica central para um teste de atributo ou um teste de perícias do D&D moderno também. É a mesma coisa. Faz um teste, o jogo já está automatizado no modelo, então a gente elimina praticamente todo esse fluxograma. Vou tentar trazer aqui um pouco disso, né? Eu sempre falei que a escada, a ponte de cordas é um bom exemplo, a porta também é, né? Então você está diante de uma porta, você vai tentar destrancar essa porta. Bom, é a mecânica central, o jogo é guiado por essa mecânica central. Então você vai rolar 2d6, tirou 10 ou mais, a porta abriu. Se tirou de 7 a 9, ela fez um barulho, alguma coisa assim, pode acordar, alarmar alguém, a porta abre, mas se aciona um encontro aleatório. 6 ou menos, a porta não abriu. É fácil e simples assim. Se for no D20 é a mesma coisa, né? Você faz um teste para destrancar a porta, seja um teste de atributo. Se for ferramentas mais simplificadas do D&D antigo, seja um teste de perícia de abrir portas, dependendo do sistema que tem esse tipo de coisa. Então, isso vai transformar a sua porta de dungeon em qualquer porta de dungeon, vai ser assim, né? Ela simplifica a coisa. Então, vamos lá, vamos continuar construindo isso, né? Eu não parei aqui. Eu estava refletindo sobre isso numa coisa que eu coloquei no livro de Vintage RPG, tá? Eu fiquei refletindo uma coisa que hoje eu acho que eu gostaria de tirar. Por quê? Porque repare que eu coloquei assim, o material, vou marcar aqui, tá? O material foi planejado com regras leves, resultando em um jogo ágil, transparente, consistente e emocionante. Só que o termo jogo ágil, eu vou tirar ali o ágil, eu acho que ele traz muito o sentimento de um jogo de mecânica central, né, que é rápido de resolver. Então, na verdade, o material foi planejado com regras leves, porque ele tem poucas regras, mas ele vai resultar em um jogo transparente, consistente e emocionante. O ágil eu acho que eu tiraria, porque ele pode trazer para esse modelo de que é rápido de mestrar, rápido de resolver os conflitos. E eu não acho que o D&D antigo funciona bem desse jeito, né? Pelo menos não do jeito que a gente joga, né? Porque a gente quer explorar melhor essa ficção para chegar numa arbitragem não previamente determinada, que é o caminho da arbitragem dialética.
E quando você tem a mecânica central, a forma de arbitrar já está previamente determinada. Então você já sabe como fazer. É um teste de perícia contra a porta, descer da porta. Ou é o 2d6 contra 10. Ou é o que você estiver usando aí de mecânica central. É um pool de dados, você vai jogar o seu atributo mais a sua perícia, e a dificuldade da porta são 3 sucessos. Se der 3, 6 aí no conjunto de D6 que você está jogando, os 10 D6 você vai jogar aí, passa. Então, independente da mecânica central, ela já é previamente determinada, e não é assim que funciona a arbitragem dialética. Não é assim que funciona a dialética, né? A dialética não parte de uma pré-determinação, mas na verdade você vai olhar cada caso ad hoc. Você vai olhar aquele caso, vai entender aquela ficção e vai entender como aquilo pode ser resolvido. Então, voltando para o exemplo da ponte de corda, como mecânica central, e eu vou pegar agora o exemplo da D&D Quinta Edição, porque eu já mestrei na Ilha de Chult uma ponte desse jeito com o D&D Quinta Edição. Se você pegar aventuras do DCC, que tem mecânica central, do D&D Quinta Edição, você vai ver isso muito claro. Pega umas aí para você ver e analisa. Normalmente, a aventura vem automatizada em como resolver as mecânicas. Ela vem, por exemplo, nesse exemplo nosso aqui, ela viria assim. A tendência geral de um jogo com MC, que é a mecânica central. Personagens que queiram investigar para ver se a ponte tem chance de arrebentar ou não, tem que fazer uma investigação contra 10. Se os personagens tentarem passar de maneira imprudente na ponte, eles vão fazer uma acrobacia com DC 13. E se a ponte tiver, para ver se a ponte tem chance de arrebentar ou não, se a ponte arrebentar, na verdade, né, para se segurar na ponte e não cair lá embaixo, tem que ser feito um atletismo contra DC 15. Essa estrutura aqui eu inventei agora, tá? Para mostrar o negócio, mostrar a proposta. Mas ela está na engrenagem da grande maioria das aventuras de sistemas que tem mecânica central. Eu já mostrei várias aqui em resenha, fiz algumas análises sobre isso, DCC, algumas assim. Faz uma análise aí você, pega umas e olha. Normalmente elas vêm automatizadas. A arbitragem já está automatizado. Por quê? Porque a mecânica central, ela impulsiona o jogo a essa automatização. Você já sabe como fazer. Então a galera que vai jogar, conforme a galera for acostumando, ela também já sabe como será arbitrado. Então, olha, se eu quero investigar, eu tenho que ter investigação alta. Se eu quero tentar, né, esquivar ou fazer alguma coisa mais acrobática ali, eu preciso ter acrobacia alta, né? E assim, substantivamente, como diria o poeta. Então, de uma forma geral, quais são os principais problemas, né, que eu percebo que a mecânica central com este modelo para arbitragem dialética, eu quero apresentar aqui mais uma vez, já falei no vídeo teste de atributo, mas agora eu quero expandir para esta ferramenta desalinhada, é que embora eu entenda que ela é uma ferramenta simples, intuitiva e rápida, eu não discordo, ela é muito simples, muito intuitiva e muito rápida, mas eu vou puxar o Gandalf aqui para fazer o Gandalf desenhado pelo grande Castilho, nosso D20 de RPG, para ele pensar: nem sempre, Frodo, o caminho mais fácil é o caminho certo. E por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que essa aceleração da decisão mecânica, ela não vai dar um tempo para a gente construir detalhes, e isso é uma contradição à proposta dialética de arbitragem que a gente traz no jogo, porque é preciso a gente construir melhor essa ficção para a gente entender o que tem ali, para nem toda porta ser igual, nem toda ponte de corda ser igual, mas elas terem as suas peculiaridades, e isso trazer um caminho ad hoc, que é na prática caso a caso, né? É um caso que não é reprodutível a priori. Então, e isso é importante, a arbitragem dialética é importante a gente tirar as camadas dessa cebola, entender ela como um todo, e quando a gente reconectar, a gente entender toda a estrutura deste imaginário, desta ficção coletivamente construída para a gente ter uma decisão mais bem elaborada. Então, é um problema quando a gente tem a decisão muito rápida. Se você vai fazer o teste para abrir portas, ou 2d6 contra 10, ou qualquer outra ferramenta previamente determinada, isso fere a proposta da dialética, que é a construção coletiva. Porque às vezes a galera vai fazer perguntas que você nem imaginou. E aí às vezes você não sabe a resposta. Peraí, aí você vai pensar na verossimilhança, na estrutura que tem por trás, para construir junto. E essa construção é que vai trazer o melhor momento de decisão, o melhor momento de risco, a melhor arbitragem.
Então a gente evita a visão simplista e universal, que é o quê? É a gente olhar para o desafio sempre, na resolução do desafio, sempre à lente de personagem, né? Um outro exemplo para a gente fugir da ponte de corda agora, que eu já falei muito da ponte de corda, vamos pegar um beco numa cidade, né? Então o cara, a pessoa tá ali, o cara, a pessoa, sei lá, a moça, a pessoa que tá jogando ali de especialista, pegou, roubou alguma coisa ou recuperou uma relíquia, qualquer coisa que seja, tá correndo pelas galerias, entra num beco e vai esconder no beco. Quando a gente tem a mecânica central, rapidamente a gente toma essa decisão. Eu tô falando isso, inclusive, de experiência própria, mas isso é o comum. É óbvio que, no seu caso, você tá ouvindo aí, ah, mas eu não faço assim, tudo bem. Pode ser que não. Mas a tendência é a gente ter uma homogeneidade de resoluções. Todo beco vai ser igual, porque na hora que esse personagem entrar no beco e tentar esconder, o caminho comum é o quê? Faz aí um teste para esconder-se. Se for no D&D antigo, Hide in Shadows, né? Esconder nas sombras. Se for um D&D moderno, a perícia de furtividade, perícia para se esconder. Se for um outro sistema, os 2d6. Ah, se você tiver bônus no atributo, dependendo do sistema, joga 2d6 contra 10 com mais 2. E a pessoa esconde. E a gente passa a olhar sempre pela habilidade de se esconder. E quando a gente não tem? Eu não tenho perícia, não sei qual que é a mecânica. Isso é muito legal, é libertador, na verdade. É para você perder esse medo, né? Por quê? Porque uma vez que você construa isso dialeticamente, não tem forma errada de resolver. Porque você vai construir. Então, na hora que entrar no beco, peraí, como é que é esse beco? Tem caixa, tem barril, aí você vai construindo junto. Olha, ele tem um muro no fundo, ele é um beco sem saída, mas ele está no meio de duas casas. Tem janelas nessas casas, umas caixas. Tem um barril. Peraí, tem um barril. O barril tá aberto? Tá aberto, então eu pulo dentro do barril. E aí, se a pessoa pulou dentro do barril e tá passando guardas ali, será que esses guardas viram ele entrar no beco? Será que ele vai olhar dentro do barril? Aí talvez essa arbitragem é melhor. Mas se a pessoa não pular dentro do barril, não, peraí, você falou que tinha umas janelas ali, a janela tá entreaberta? Não sei, eu não defini se a janela estava aberta ou não. Será que ela tá entreaberta? Será que ela tá fechada? Pô, então vou sortear uma chance de 2 em 6 e a janela tá aberta, por exemplo. E se a janela estiver aberta, a pessoa pula a janela. Aí, na hora que os guardas chegarem ali e não vê ninguém no beco, eles não vão ver ninguém no beco, porque a pessoa pulou a janela. Será que o perigo não está em quem está dentro da casa? Será que tem chance de ter alguém dentro da casa e gritar naquela janela? Ou naquele momento não tinha ninguém dentro da casa? Então, de repente, a gente vai ver um encontro aleatório. E se a pessoa, na verdade, pular as caixas, pular o muro e for para outro lado? E aí? O que vai ter do outro lado? Ela está pulando aonde? No quintal da casa? Essa casa tem cachorro? Não tem cachorro? Então, repara que a gente começa a olhar por vários ângulos diferentes, a construir melhor esse beco, a construir melhor isso. E isso não é para ser ágil. Na verdade, é para a gente construir esse imaginário e amarrar melhor esse desafio. E ao fazer isso, você tem que tirar o seu peso da responsabilidade de saber como vai ser resolvido. Eu não sei como vai ser resolvido. É assim, é muito mais leve. Eu não sei. A gente vai construindo juntos. E essa resolução pode ser por uma decisão de um dado, de um encontro aleatório. Pode ser por uma decisão de uma chance da porta estar aberta ou não. Pode ser por uma decisão de tempo. Pode ser por um outro custo. Pode ser, de repente, a pessoa encontra alguém, tem um bandido ali no outro lado do muro lá, e o cara suborna ele, eu te dou aqui metade do dinheiro pra você não gritar. E então você vai construir isso, não tem problema você não saber como vai ser resolvido mecanicamente. Esse é o caminho. Por quê? Porque isso vai permitir a gente avaliar de maneira ad hoc, né? Então, a arbitragem dialética, ela envolve um estilo de jogar ad hoc. O que significa isso na minha visão? Pode ser que eu tenha errado aqui, mas na minha visão é a gente olhar um caso não previamente reprodutível, mas é aquele caso, é aquele beco, naquela luz da lua, com aquelas pessoas que ali estão, naquela noite, com o cachorro que estava ali, e você vai construir casa a casa. E a forma de resolver isso não necessariamente será igual, embora as experiências vão te amadurecer para ter uma maior noção de como jogar. Assim, isso é um aprendizado que a gente está construindo sessão a sessão, a gente está sempre em aprendizado, né? Não é uma coisa perfeita, mas a ideia é que a reprodução ela é muito mais de você entender o método do que de você reproduzir a mecânica. Esse é o caminho
que eu tenho construído nas nossas mesas, né? E é o que eu trouxe aqui, que eu tento apresentar lá. É para a gente olhar a ponte de corda e não equalizar toda a ponte de corda igual com essa DC, não. Um dia pode estar ventando, um dia pode não estar ventando. Passou o inverno, caiu neve aí ou não, sei lá. Essa ponte pode estar mais velha, pode ter mais gente passando ali. A carga é importante e eu vou olhar para muitas outras coisas além da capacidade da pessoa. E a investigação ela vem por uma interação ficcional, né? E não por um lance de dado. Então, de uma forma geral, o que eu posso dizer é que eu entendo esse fluxograma primeiro com um ciclo básico. É onde a gente não tem contradições, e é o ciclo básico do fluxograma, mas o coração do jogo estará no seu ciclo central, que é quando a gente tem contradições não necessariamente resolvidas pelo dado, né? Mas resolvidas por o tempo, por uma condição, por uma exaustão, por uma negociação, e nesses momentos a gente vai ter ali o coração do jogo. E em alguns casos a gente vai ter uma decisão excepcional que será por fora, e vai estar combinado. Combinado não é caro nem barato, é justo. Está combinado na sessão 0 lá que se tiver um impasse não resolvível, a gente vai definir ali pela melhor arbitragem que julgar e aí depois a gente vai negociar e tentar refinar isso. Então eu quis trazer aqui primeiro que, né, para a galera que participou da enquete, que eu entendo que para esse tipo de jogar, nem a mecânica central, nem sem mecânica auxiliam bem. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem a mecânica central com alguns problemas e algumas contradições, como a gente apresentou aqui, se você não tem mecânica nenhuma, você não tem alicerce. Você não vai ter regra de carga, você não vai ter o tempo que uma tocha queima numa dungeon, o tempo de um lampião, o tempo que a galera pode ficar cansada ao fazer incursões, explorações, a chance de você ter variações atmosféricas. Como é que você vai definir isso? Ponto de vida, salvaguarda, como é que você vai definir? Então, se você não tem essas estruturas, o jogo fica muito nas costas de quem está mestrando, que vai ter que definir isso autoritariamente. E a desculpa, a justificativa que eu já ouvi de que a confiança, essa confiança ela não traz consistência na minha visão. Então eu entendo que você não ter nenhuma baliza para você pensar a estrutura de carga, a estrutura de XP, a estrutura de dano, né, de consequências, não ter nenhuma baliza, ela fragiliza a capacidade de construir uma dialética, uma arbitragem dialética consistente. Por outro lado, se você tem a mecânica central, ela sobrevaloriza a resolução do conflito, sem deixar a construção coletiva, a construção dialética e amarrar e entender todas as camadas daquela ficção em cada caso. E olhar cada caso isoladamente, como aquele caso. Então é óbvio que a pergunta lá era sobre prefere, então não tem problema nenhum, tá? Prefere, eu posso preferir jogar com a mecânica central. É que neste vídeo aqui eu não estou falando sobre um estilo de preferência, eu estou tentando amarrar, na verdade, a proposta de arbitragem dialética, né? Então é claro que se você votou não tem problema nenhum, e mesmo se você votou e ainda continua pensando assim, não tem problema nenhum também. Não estamos aqui para brigar, a gente está aqui para construir melhor as consciências do que a gente pode ter no futuro do nosso jogo, né? Então eu entendo que tanto a mecânica central como a proposta sem mecânica, elas são conflitantes a esse arranjo de possibilidades de uma resolução de conflitos a partir da negociação, a partir da dialética, né? Então a gente vai acostumar a olhar para essa ponte de cordas no caso de cada ponte, no caso das intervenções e das correções de cada um. E é assim que a gente vai construindo e melhorando o jogo. Não tem problema nenhum você improvisar com a galera e depois você vai refinar, e assim você vai sempre evoluindo em cima da proposta da arbitragem dialética. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente. Já aplicava essa ferramenta? Não aplicava? Tem alguma coisa que eu deixei de falar aqui que você acha relevante? Falei um monte de besteira, é melhor mesmo apertar o botão
A gente tá sempre aqui com o objetivo de trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.